que você ingressou nesta fé, você não era assim. Você era uma pessoa fervorosa, você era uma adoradora de verdade, você tinha tempo para Deus. Hoje as coisas se tornaram comum, e o comum é um perigo na vida daqueles que não têm o conhecimento real do que é o mundo espiritual. Porém, irmão, aquele que nos escolheu, a mim e a você, quer que eu e você venhamos viver todos os dias o milagre. Ele quer que eu e você todos os dias venhamos a ter a convicção que somos escolhidos, estamos sendo guardados e cuidados por este Deus. Por isso que eu não tiro as minhas afirmações, independente do modo que você se comporta, da atenção que você dá ao pregador, porque é através dele que o Espírito fala, e não adianta que Deus não vai mudar esta história. Assim eu tenho essa certeza de dizer: aquele que começou a obra na tua vida vai terminá-la para a glória de Deus. Porém, temos que ter a humildade de receber este milagre na compreensão daquilo que se tornou egoísta em nós para com Deus. Provérbio, pastor 28:13 diz assim: aquele que encobre o seu pecado, este nunca irá prosperar, mas aquele que o confessa e deixa, este alcança a misericórdia de Deus. Diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, o capítulo 5 e versículo 6: humilha-te debaixo das potentes mãos de Deus, que Ele irá vos exaltar no momento oportuno. Diz também Tiago, ao capítulo 4 e verso de número 6: e não sabem que Deus abate o soberbo, mas exaltará todo aquele que se humilhar perante Deus. Então, quando ele fala disso, ele está falando de algo que é pessoal, algo que temos que entender. E para nós vivermos um milagre, para nós recebermos este milagre, é preciso reconhecer as nossas dificuldades de relacionamento espiritual. Deixa eu ser mais profundo para você. Você lembra de Bartimeu, filho de Timeu? Ele estava à beira do caminho, ele usava uma capa romana, ele pedia esmola, mas quando ele ouviu a notícia e sabia que aquela multidão vinha em espaços pesados, ele começou a gritar: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Este homem, ele compreendeu que somente Jesus poderia mudar a história dele. E o que ele fez? Ele abriu o coração e começou a gritar por socorro e por ajuda. Ele reconheceu a sua fragilidade, ele reconheceu a sua fraqueza e decidiu ir atrás da sua vitória. Então hoje você está aqui, não tenha minha expressão por arrogante. Se tu tem um problema com o marido, pesquise se tu era uma mulher prudente, porque a prudente edifica a tua casa, mas a tola a destrói. Se tu tem um problema dentro da sua vida comercial ou na sua vida profissional, veja se tu está fazendo para o Senhor, que assim o homem se alegrará. O que Deus quer dizer? É preciso descer com a cara no chão para viver o milagre dele na terra. Só quem crê, levante a mão e adore. Viver o milagre de Deus é preciso
ter consciência de quem tu és e como tu vives. Olhe bem o texto. Este homem só recebeu a cura do filho após ter chorado e se humilhado perante Deus. Porque ele chegou, conversou com Jesus. Olha a palavra afirmativa de Cristo: se tu pode crer. Então vejo que se tu está aqui é porque você acredita. Se tu veio aqui porque você pode crer. Mas olha a segunda atitude dele: foi se humilhar e reconhecer que ele estava duvidando do poder de Deus. Eu tenho certeza, irmão, hoje é o dia de número 364 deste ano, e tenho certeza que por você não ter recebido algo, você já duvidou do profeta que um dia te falou, você já discriminou o irmão que pregou, você já questionou o pastor que te ensinou, porque isto é a tendência da mente egoísta de todo ser humano: contradizer aquilo que foi ouvido. Porém, irmão, Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra, e a palavra de Deus é executada quando Ele quer, não quando eu e você quer. Mas Ele me trouxe e me revelou a palavra para te dizer: se tu chegou aqui e pode acreditar, então jogue a mão para o milagre receber. Deixa eu ver quem pode receber de Deus aqui. Deixa eu ver quem pode adorar. Vamos adorar, dá 5 segundos de glória a Deus aqui. Deixa eu ver quem pode dar glória, aleluia. Você pode abrir a boca e falar: Jesus, a ti a glória, a honra, o louvor. Então adore a Ele. Sim, Deus maravilhoso, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Ante Deus, aleluia. Deus, Ele quer que eu e você venhamos viver o milagre. Vou te mostrar o que é milagre. Não falo do que eu ouvi nos outros, ou se eu ouvi, ou se até mesmo li. Falo de experiências pessoais. Fui eu convidado para pregar no México. Viajei 12 horas para o lado dos Estados Unidos, e quando cheguei na cidade do Grande México, na capital, os irmãos da missão me pegaram e me levaram para uma cidade chamada Charco. Quando eu cheguei em Charco, ali foi o primeiro dia, preguei na festividade dos jovens. Depois à noite retornamos. No domingo de manhã me acordaram às 6 horas da manhã e falaram: nós temos que ir agora para o sul do país, porque você vai pregar lá às 11 horas da manhã na Assembleia de Deus. E pegamos e fomos. E quando estávamos chegando naquela igreja, uma igreja grande, lotada só de mexicanos, nunca preguei fora do país para pessoas brasileiras, só para pessoas da língua nativa. E quando eu subi naquele altar, eu senti uma opressão maligna muito, mas muito forte, como eu sinto em algumas igrejas aqui no Brasil. Porque aonde há o Espírito de Deus há liberdade, e aonde não há é porque há demônios. Quando nós temos dificuldade de pronunciar e ninguém nos dá atenção, pode ter certeza, tem demônio escondido naquele rebanho. E eu fiquei muito preocupado, porém a minha preocupação foi recheada pela voz de Deus. E quando eu abri naquele altar a Bíblia, eu escutei a voz do Senhor, pastor, e o Senhor falou no meu ouvido desta maneira: moça, Ele diz assim: faça a tua parte, porque o restante eu farei. Acredite em mim e pregue a minha palavra. E eu comecei a pregar que Jesus Cristo é o Senhor, e não há quem possa ser maior que Ele.
Foram 35 minutos de luta. Eu suava, que eu acabei até emagrecendo de tanta luta espiritual. E de repente eu vi aquele clima mudando, vi a glória de Deus começando a se manifestar. E de repente o Senhor falou: chega, agora peça para fazer um apelo. E na hora que o mexicano fez o apelo, 24 almas aceitaram Jesus. E nestas 24, 8 almas estavam vindo para frente e começaram a cair no chão. Eu não entendi nada. E Deus falou: agora ore. Eu falei para todo mundo: vamos orar. E quando começamos a orar, aquelas pessoas foram levantando em lágrimas profundas e começaram a falar em novas línguas. Aí aquela missionária, ela me abraçou sobre o altar e disse: tu não sabe o milagre que Deus fez. Eu falei: que milagre maior do que esse, missionária? 24 vidas. Ela falou: não, 8 testemunhas de Jeová aceitaram Jesus e foram batizados para a glória de Deus. Quem quer o seu milagre, levante a mão e adore. Deixa eu ver quem pode adorar. Pai, aleluia. Quando nós confiamos, verdadeiramente o milagre acontece na nossa vida. Olhe bem, volta ao texto e ao tema que eu impus a vós, dizendo: se tu acreditar, tu irás viver o milagre de Deus. Agora eu volto a algo que não pronunciei dentro do tema: a persistência, o insistir, o romper barreiras. Este homem era judeu, vivia na sinagoga, tinha a lei mosaica no entendimento, andava na espera de um milagre de Deus e não encontrou. Quando ele ouviu falar dos discípulos, ele rompeu e se arriscou, colocou à sua disposição até as críticas, está sujeito a ser totalmente excluído de sua sociedade. Mas ele levou o seu filho, porque ele queria ver seu filho curado. Quando ele foi decepcionado, porque a mesma coisa acontece com nós. Quando alguém fala: vai no vão do milho, e volta doente, ele volta decepcionado. Quando fala: vai fulano, ele volta doente, ele volta decepcionado. Mas este homem não deixou a decepção tomar o coração dele, e ele foi até Jesus. Aí que você tem que entender: tu não é um qualquer, você não é um bastardo.